Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou-se em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurais obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. A estrela que tinham visto do Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje é a continuação de um dos maiores milagres da história, ou seja, a encarnação de Deus na realidade humana. A Epifania, ou Festa dos Santos Reis, é uma data muito querida ao povo brasileiro, que se celebra com ritos religiosos e folclóricos, como estamos presenciando hoje. O nome Epifania quer dizer manifestação do Senhor. Hoje o menino Jesus recebe a visita dos magos, que representam os povos pagãos, atraídos também à fé. Pois Jesus, nós sabemos, veio para todos, indistintamente. Acreditando que era um sinal divino, a estrela brilhante que apareceu no céu, puseram-se a caminho, e a estrela que os guiou até o caminho com o Salvador, ao qual ofereceram a ele ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o como homem, rei e Deus. O ouro, homem. O incenso, rei. E a mirra, Deus. Jesus se dá a conhecer aos pastores, gente simples, e também aos magos, não porque são sábios, mas humildes e sempre em busca da verdade e do novo que o Espírito de Deus pode trazer. Enfrentam o cansaço da busca, seguem os sinais de Deus, mas pedem ajuda também a quem pode informar e enfrentam os riscos da perseguição. Deus os recompensa e responde plenamente a seu esforço, e eles voltam para suas terras com a certeza de Deus no coração. Quando a gente faz o bem, a gente sente uma tranquilidade muito bem e sente a paz em nosso coração. Deus manifestou o seu amor por nós,
fazendo-se criança. Deus manifestou seu amor por nós, fazendo-se criança. Ele havia falado de muitos modos da história. Agora se faz um de nós. Veja quanta humildade, se faz um de nós, tornando-se o Emanuel, o Deus conosco. Escolheu um modo diferente da mentalidade mundana. Preferiu a simplicidade, a pobreza, o aniquilamento, como estão presenciando na igreja, na pessoa do Papa Francisco. Os grandes da terra não o percebem e, por medo de perder o poder, que se tornam perseguidores. A nossa fé, prezados, a nossa estrela, prezados irmãos, é a fé. A fé é a nossa estrela. Ela nos guia na prática do bem. A fé em Cristo é uma grande graça, ou melhor, é a graça das graças. Como é importante a fé. Quase todos nós nascemos de uma família cristã, graças a Deus. Por isso sentimos menos a grandeza do dom que é a fé. É fácil achar que é algo natural e não conseguir cultivá-la. Infelizmente acontece. Assim o cristão será fraco na fé, sem capacidade para grandes viagens. Talvez nem possa superar os obstáculos cotidianos para encontrar Cristo nosso Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, por causa de uma pequena coisinha, constitui um obstáculo para participar das coisas de Deus? Um problema de saúde, por exemplo, um relacionamento difícil com alguém, uma desilusão com a igreja, o que pode acontecer também, a pressão dos muitos afazeres, ou o modo de que dirão os outros de nosso respeito. Toda desculpa é boa para darmos menos importância à fé e aos seus compromissos. Devemos superar tudo isso, porque nós sabemos que quando a gente se propõe a fazer um bem, o demônio logo apresenta um pretexto, mas a gente já sabendo disso procura superá-lo. Até com nós padres acontece isto. Também nós, necessitados de verdade e de salvação, porque fracos e pecadores, devemos acolher o dom de Deus, a sua manifestação, a sua presença que é a graça, força, poder na vida de cada dia de um de nós e do mundo inteiro. Meus irmãos, temos na liturgia uma contínua manifestação de Deus. Santo Ambrósio disse, um exemplo: tu te mostraste a mim, ó Cristo, face a face, e eu te encontrei nos sacramentos. Esse santo encontrava Jesus na participação dos sacramentos. Sobretudo a Eucaristia é a epifania de Cristo, a suprema epifania. Aí estão a força e aí estão a luz e a força da igreja. Aí nos é dado o pão do céu para a vida do mundo. Como é importante para todos nós a Santíssima Eucaristia, que devemos fazer pelo menos uma vez por ano, mas não nos esquecemos nunca, porque é muito importante que a Eucaristia, a comunhão, é um sacramento de vivos, portanto supõe a graça santificante. Quem está em pecado não deve fazer a Santa Comunhão, mas deve fazer uma boa confissão para depois receber a Eucaristia com a sua alma na graça de Deus. Muito importante também isto. No ouro que os magos ofereceram, podemos ver a fidelidade que devemos renovar constantemente a Deus, nosso Senhor e Pai. Repetindo, no ouro que os magos ofereceram, poderíamos ver figurada a fidelidade que devemos renovar constantemente a Deus, nosso Senhor e Pai. O ouro, símbolo de nobreza, de autenticidade, de firmeza, como deve ser nossa atitude em relação a Deus e ao Evangelho. É preciso que Deus possa contar conosco, que jamais o decepcionemos. Nós não devemos nunca decepcionar ao próprio Deus. É triste, muito triste, a queixa registrada num famoso texto de Isaías. O que é que Isaías faz em nome de Deus? Criei filhos e os fiz crescer, mas eles me desprezaram. Deus faz tanta coisa por nós e muitas vezes nós nem fazemos caso, nós o desprezamos.
O mundo está cheio de filhos ingratos, infelizmente. A visita dos magos ao presépio pode ser um convite a não aumentarmos o número de tais filhos, mas caminharmos sempre no encontro de Deus com as mãos cheias de dons, os dons de nossas próprias vidas. O nosso maior dom que nós podemos oferecer a Deus é exatamente uma vida santa, uma vida procurada assim sempre para Deus. E até a mirra, assim como o ouro tem o seu sentido, a mirra também pode ser um simbolismo especial para nossas atitudes diante de Deus. Pelo seu amargor, a mirra é amarga. Pode significar os sofrimentos da vida, as lutas de cada dia, o peso das contrariedades e das tentações que nos amarguram. Elas fazem parte da tessitura de nossa história. Pesam e machucam, mas pela graça e força de Deus, podemos transformá-las em ocasiões de dar nosso testemunho de coragem e de merecermos o prêmio reservado aos fortes. As dificuldades na vida trazem sacrifícios para nós, mas como a graça de Deus sempre nos assiste, a gente pode superar as dificuldades e assim agradarmos um pouco mais ao Senhor Deus. Por fim, o incenso que sobe aos céus com sua perfumada fumaça, nossos colocos de orações dirigidas ao bom Pai do céu, pode ser também, deve ser sempre presente em nossa vida de caminhadas. Assim como o incenso que a gente oferece a Deus com o nosso turíbulo, representa também nossas orações, que devem ser levadas a Deus com todo amor e perfeição. Valorizemos a festa de hoje, vendo a importância da visita dos magos aos reis, e assim como eles, nós também façamos a mesma coisa, para estarmos sempre bem com o Senhor Deus e podemos agradá-lo. Com Deus nós não temos nada a perder. Tudo o que fizemos por Ele, nós recebemos sempre em duplo e muito mais. Façamos assim, que a palavra de Deus seja uma constante na vida de todos nós, não só amando, não só admirando, mas sobretudo vivendo a palavra de Deus, que é tão importante para nós. Passamos a fazer